Olá, eu sou o Fernando e neste vídeo eu vou te mostrar como você pode monitorar suas atividades com a Super Planilha para Psicólogos. Então vamos lá, eu estou aqui na aba Atividades e é aqui onde você vai adicionar as suas tarefas que você tem para realizar no seu consultório. Então, a gente pode ver que a primeira coluna começa aqui, em Atividade, certo? Cuidado para não preencher nada nessa primeira coluna aqui, na coluna B, porque se você tentar editar, ele vai te dar esse aviso. Então você não pode editar. Essa coluna aqui nada mais é que uma coluna para o ícone da categoria da atividade, que a gente vai ver daqui a pouco como fica. Então, vamos começar adicionando aqui uma atividade. Uma recomendação que eu te dou, sempre que você for adicionar uma atividade, colocar com um verbo na frente. Então, por exemplo, criar posts para Instagram. É uma atividade que você tem para fazer, certo? A data de início, por exemplo, uma dica que eu te dou aqui, sempre que você tem uma coluna com data, clicar duas vezes com o mouse e vai aparecer esse mini calendário para você selecionar facilmente uma data. Então, eu posso colocar, por exemplo, que a data de início é dia 1º de fevereiro e vai até dia 3 de fevereiro. Aqui, como vocês podem ver, se eu selecionar uma data com prazo final que vem antes da data de início, ele vai me falar que tem alguma coisa errada, né? Ele vai falar, vai deixar aqui em vermelho, porque não faz sentido o prazo final ser antes da data de início. Então eu vou voltar aqui e deixar o prazo final para 3 de fevereiro. Aqui eu posso colocar se foi finalizado ou não, e aqui a data de término, quando eu terminar ela. Se por acaso eu colocar uma data de término aqui e não marcar essa opção que foi finalizado, ele também vai deixar em vermelho. Então eu tenho que clicar em finalizado para a planilha entender que essa tarefa foi finalizada mesmo. Mas nesse caso não foi finalizado. Então o status está pendente. Aqui, essa coluna H, você não muda ela. Se você tentar editar, também vai te mostrar um aviso à planilha, certo? Então você apenas adiciona aqui a data de término, se tiver terminado, ele atualiza automaticamente para finalizada, por exemplo. Aí você pode selecionar um profissional responsável. E aqui, como a gente já explicou, você pode arrumar os nomes dos profissionais na tabela configurações. Então, tudo que você adicionar aqui vai refletir nas outras abas. E você seleciona o profissional responsável, por exemplo. Você pode selecionar também o nome do paciente. Aqui eu vou selecionar o Bruno da Silva, que era um paciente que a gente já tinha configurado lá atrás, na aba pacientes, certo? Então aqui eu selecionei esse paciente aqui. Aí automaticamente ele adicionou a foto. Então eu não preciso editar isso, certo? Eu não posso editar essa coluna. E adicionou um link para eu visualizar esse paciente. Então clicando nesse link aqui, eu venho aqui para a aba pacientes e automaticamente ele seleciona a linha desse paciente. Nesse caso, não faz muita diferença, porque já é a primeira linha, o único paciente que eu tenho, né? Mas quando você tiver muitos pacientes, por exemplo, você tem 50 pacientes, quando você clicar, vamos supor que eu adicione aqui, por exemplo, o Tomás Ramos. E eu venho aqui em atividades e seleciono o nome do paciente, Tomás Ramos. Quando eu clicar em visualizar paciente, ele vai me levar automaticamente para a linha do Tomás Ramos, mesmo sendo lá embaixo. Isso facilita na hora de navegar pela planilha, certo? Então eu vou só apagar aqui e voltar em atividades e selecionar o Bruno da Silva. Aqui ele deu erro porque eu apaguei o nome do paciente, certo? Então não existe mais um paciente chamado Tomás Ramos. Agora eu posso voltar para o Bruno da Silva. Certo. Agora aqui eu seleciono a categoria de atividade. Então, essa atividade, essa tarefa que eu tenho de criar posts no Instagram, em qual categoria ela se encaixa? Nesse caso, não se encaixa em nenhuma. Então, talvez valha a pena eu adicionar aqui uma categoria de atividade do tipo marketing, por exemplo, ou Instagram até, se eu quiser. Posso adicionar quantas categorias eu quiser. E aqui eu posso adicionar um ícone depois também. Então, eu volto aqui em atividades e agora eu tenho essa opção de marketing. E aí eu posso descrever a atividade aqui. Então, é criar posts para Instagram. Criar 2 novos posts e um story, por exemplo, certo? E aqui eu criei essa tarefa. Aqui, por enquanto, essa coluna B ainda está em branco porque não existe um ícone para a categoria de atividade marketing que eu acabei de adicionar aqui. Então eu não adicionei nenhum ícone. Eu posso, por exemplo, só temporariamente copiar esse ícone aqui e colar aqui, e aí vocês vão ver que em atividades aparece esse ícone aqui. E assim fica bem fácil de acompanhar todas as atividades que eu tenho para fazer. Eu posso adicionar outras atividades aqui, por exemplo, pagar domínio do site. E aí posso adicionar, vamos supor que essa foi uma atividade que eu já fiz. Eu venho aqui 24 de janeiro e aí foi finalizado no dia 27 mesmo. O profissional responsável foi a Maria Santos, outra profissional. Nesse caso,
não é relacionado a nenhum paciente. Aliás, criar posts para Instagram também não é relacionado a nenhum paciente. Eu vou até tirar aqui, porque isso não faz sentido. Você só coloca aqui algo na coluna paciente se a tarefa for relacionada a um determinado paciente. Categoria de atividade, nesse caso, como é pagamento, vou colocar em financeiro. E aí aqui eu coloco o domínio do meu site, por exemplo. Consultoriodepsicologia.com, para lembrar de pagar. E aí, aqui, automaticamente ele veio com esse ícone e fica bem didático, fica bem prático de ler tudo isso. E aí você pode depois acompanhar no dashboard, você vai ver que você tem uma atividade pendente que expira em 2 dias, né? A gente tem aqui essa atividade que a gente colocou. Hoje é 1º de fevereiro, então ela expira em 2 dias, no dia 3 de fevereiro, certo? É assim que você controla as atividades que você tem. Você pode também filtrar essa aba por data de início ou prazo final, por exemplo. Aqui a gente adicionou uma tarefa que veio antes da tarefa de criar posts para Instagram, né? 27 de janeiro vem antes de 3 de fevereiro. Se eu quiser manter tudo organizado, posso clicar nesse botão aqui e clicar em classificar de A a Z, né? Do menor para o maior. Aí ele vai falar pense bem, porque eu estou editando todas as colunas dessa aba. Nesse caso, sempre que você utilizar esse filtro, essa classificação, tudo bem, não vai atrapalhar em nada na planilha. Então você pode clicar em OK. E aí automaticamente ele classifica para mim de A a Z, né, do menor para o maior, então da data anterior para a data seguinte, as atividades do meu consultório. Você pode classificar todas as colunas assim, se você quiser. Você pode classificar primeiro por prazo final, depois por data de início, por exemplo, certo? E fica tudo organizado aqui. Então, é dessa forma que você monitora as atividades do seu consultório. Qualquer dúvida, estamos à disposição.